aberta a Isaías, no capítulo de número 6, e vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 1. Isaías, capítulo 6, a partir do verso de número 1. Você que já encontrou, fecha os teus olhos mais uma vez, leva o teu pensamento até o trono da graça. Há um caminho que foi aberto para todo aquele que confia no Altíssimo. Jesus Cristo é esse caminho, e Ele nos conduz à presença da Majestade Santa. Ó Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Sabemos que Tu se revela pela Tua palavra, que o nosso espírito venha entender o que tens a falar com o Teu povo. Vai silenciar os ruídos, as preocupações, vai silenciar os controles de medo dentro do nosso ser, território onde o inimigo avançou, espreitando a tua igreja, espreitando os teus escolhidos e os teus chamados, roubando-nos esperança, crescendo para cima daqueles que o Senhor escolheu para vencer, e que a tua palavra declara que são mais do que vencedores. Vai silenciar agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, esses ruídos, para que compreendamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Vai repreendendo toda a força do inferno, vai repreendendo, meu Deus, toda obra feita para fazer tropeçar os teus filhos. Vai queimando agora toda a presença que não é bem-vinda na congregação dos santos, no culto ao Deus eterno, na adoração verdadeira oferecida aos céus. Acampa anjos de força, anjos guerreiros ao nosso redor, e seja conosco em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, e 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os ouvidos dele, e feche os seus olhos, que eles vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Somente até aí você pode se assentar.
Então, queridos, é com muita gratidão aos céus e com muita alegria no coração que nos reunimos para celebrar o último culto ao eterno Deus do ano de 2022. Ano em que o Senhor se moveu grande e fortemente na nossa direção. Ano em que vimos a mão do Senhor pairando debaixo dos nossos pés. E nós podemos dizer com muita segurança, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e a nossa alegria veio exatamente desta presença. Entramos daqui a algumas horas, minutos, no ano de 2023, mas no calendário judaico, no ano 5783. O céu presta atenção em marcos, o céu presta atenção em mudanças. Sempre que encerra-se um ciclo, sempre que começa um ciclo, Deus, ele se revela do alto dos céus para trazer direção que deve nortear a caminhada dos seus. E o ano de 2023, o Senhor já nos deu um trilho, Ele já nos deu uma direção, Ele já nos deu um norte. Ele já colocou no nosso coração o que é que nós devemos esperar. E o ano de 2003 será a manifestação dos consagrados, pois viveremos o ano da consagração. Amém. E aí uma pergunta se impõe: o que é consagração? Consagração é o ato de buscar e se entregar completamente a Deus, para saber de Deus qual é a sua vontade para nós. Porque aprove Deus se unir aos seres humanos para na terra fazer a sua vontade. Então, nós sabemos que o ano de 2023 é um ano que nós andaremos mais perto do Senhor. Para realizarmos a vontade de Deus nesta terra, nós vamos trabalhar 3 pontos. 3 pontos que uma pessoa que foi salva por Jesus Cristo, uma pessoa que quer viver a vontade de Deus para a sua vida, e uma pessoa que quer vencer as ciladas do mundo, do pecado e do inferno, precisa atentar, conhecer e praticar. Então nós vamos trabalhar 3 coisas. Nós vamos trabalhar o poder da luz, nós vamos trabalhar o poder da unção, e nós vamos trabalhar o poder da palavra. Esses 3 eixos. Não tem como falar em ano de consagração se a igreja não entender o que é a luz. O que é a luz? Luz é a verdade. Antes de começar a falar do texto em si, eu vou te fazer uma pergunta. Você está preparado para mudanças repentinas? O que nós podemos esperar, em verdade, da parte de Deus para o ano de 2023? Vitórias, sim. O socorro do alto, recursos do alto, sabedoria do alto, sim. Mas esteja preparado para mudanças repentinas, e nem todas elas serão boas. Quando você olha para o cenário político, quando você olha para o cenário mundial, quando você olha para os movimentos dentro da sociedade, não tem como esperar coisas boas, não tem como esperar coisas fáceis, não tem como esperar. Por que o Senhor nos deu a direção de vivermos para 2023 a fé de consagrar-nos? Por quê? Porque sem a presença de Deus, em 2023, ninguém conseguirá nada. Grava isso. E com o passar do tempo, você vai me dizer. Em 2023, se Deus não
você não vai sair do lugar. Vou dizer melhor. Se Deus não for com você, você não fica onde está, você regride, você perde o tempo. As nuances, elas não são boas. Nós estamos acostumados a ouvir uma igreja triunfante. Pastor, a igreja é triunfante? É, porque Jesus Cristo triunfou sobre as trevas, sobre a morte, sobre o pecado. E nos deu o dom de triunfar. Mas há uma diferença entre triunfar e triunfalismo. O que é triunfalismo? É quando nós nos enganamos, achamos que venceremos de qualquer maneira. E nós não venceremos de qualquer maneira. Como é que a verdade de Deus, ela se manifesta na terra? De que maneira que a palavra do Senhor, ela se manifesta na terra? Como Jesus, ele se apresentou, como os evangelistas falaram dele. Diga assim comigo: Jesus é a luz, do mundo. Fala assim: quem anda com Jesus, não estará em trevas. Você está preparado para 2023? Está preparado? Você sabe, você quer ver a glória de Deus descer em 2023? A glória de Deus não desce se a luz não descer. Pastor, o que você está dizendo? A verdade precisa aparecer. E há um clamor. A igreja está clamando, e você vai clamar, porque você é a igreja. E este clamor é para que haja luz. Agora, peraí, você está preparado para a luz? Você sabia que a natureza do ser humano é se esquivar e se esconder? Você sabia que o ser humano, ele corre da exposição? Pastora, eu quero ver o poder de Deus mudar o Brasil. Amém, eu também. Você está preparado? Para vir à tona toda mentira, toda sujeira, toda injustiça que está encoberta na política, nos ministérios, dentro da igreja e dentro de você. Porque o poder de Deus só desce com a luz de Deus. Porque daqui para frente, ouça, vai vir à tona. Vai vir à tona. Você está preparado? E quando vier a luz, e quando a verdade ela for revelada dentro de você, qual será a sua atitude? Você pode ter duas atitudes: negar a verdade, se firmar na mentira e continuar do mesmo jeito, acreditando enganosamente que tudo vai melhorar, que a vida vai mudar, que Deus vai olhar por você. Ou você pode aderir à verdade de Deus. Pastor, como que eu vou aderir à verdade de Deus? Se expondo à luz, admitindo as suas verdades, dando espaço para esta verdade mudar você, fazendo o que Isaías fez. Isaías viu a glória, mas a luz brilhou dentro dele, e ele viu a sua situação, e ele viu a situação da sua sociedade. Quando que isso aconteceu, pastora Cris? No ano em que morreu o rei Uzias. Rei Uzias, poder político. Coincidência ou não, eu tenho visto a igreja do Senhor Jesus rendida a poder político, colocando toda a sua esperança em um presidente,
em um partido, pedindo guerra para o Brasil. Não vai ter guerra não, porque tem gente orando. Deus não quer derramamento de sangue nessa nação. Se o presidente não te agrada, Deus nunca precisou de presidentes. Deus sempre agiu diretamente com os seus. É nisso que essa igreja sempre se firmou. É nisso que nós sempre esperamos. E tem vindo de Deus o nosso socorro. Não veio de lugar nenhum, veio de Deus. E veio contra a política, veio contra as circunstâncias, veio no meio de uma pandemia, veio em frente à morte e sempre virá. Em nome de Jesus. Você está preparado para a verdade? Porque a verdade, ano da consagração, a verdade de Deus virá e os teus olhos serão abertos. Pastora, é que eu sou dependente de pastor não ter pecado, de pastor não se equivocar, de grandes líderes não caírem, de alguém dar um bom testemunho para mim. Eu sou dependente de ser tão bom. Eu não posso acreditar que eu sou tão ruim assim. Meu Deus do céu, qual é a tua posição? Qual vai ser? O que é que você esconde? Porque vai vir à tona no ano da consagração. Grava isso. Tudo que está oculto vai vir à tona. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus nunca foi tão conhecida, a palavra de Deus nunca foi tão pregada, e o poder de Deus nunca foi tão manifesto, e as esperanças do povo de Deus nunca foram tão ameaçadas. Você sabe por quê? Porque aonde existe trevas, o inimigo cresce e domina. E eu tenho visto a igreja do Senhor Jesus encolhida, as pessoas encolhidas, crentes sem esperança. Faz uma pesquisa no nosso meio. Aliás, não precisa de pesquisa. Lembra dos testemunhos? Até ontem nós tivemos muitos testemunhos e tem mais. Eu achei que ia dar tempo de alguns hoje, mas eu acho que não vai dar por causa da hora. Pessoas que chegaram aqui crentes, uma vida toda dentro da igreja, sem esperança nenhuma. Aí fala, pastora, mas assim, porque aqui tem uma unção diferente. Não tem nada diferente aqui. Aqui nós trabalhamos com a verdade da palavra de Deus. E nós desafiamos as pessoas a se lançarem na luz da palavra de Deus. E à medida que você se lança na luz da palavra, e você se expõe para ser transformado à luz desta palavra, as trevas se encolhem e o inimigo perde terreno. A esperança ela é reativada e o povo de Deus avança. 2023, grava o segundo modo. O que essa igreja vai fazer? Ela vai sair dessas paredes e ela vai buscar todos aqueles que Jesus salvou. Está preparado? Vai buscar todos aqueles que Jesus salvou. O inimigo tem se tornado ousado, mas a igreja recebeu uma ousadia maior. A igreja recebeu um espírito de ousadia. Nós não recebemos um espírito de medo, nós recebemos um espírito de ousadia. Pastora, como que nós vamos fazer isso? Segundo ponto, João, capítulo número 7, no verso... Qual o verso que eu coloquei? 38. Está escrito assim. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Não se faz a obra de Deus sem o poder de Deus. E o poder de Deus
descido sobre alguém em favor de alguém ou de algo, chama-se unção. O que é unção? É o poder de Deus que desce sobre aqueles que são seus, para que eles façam o que jamais fariam sem a unção. Chegue aonde jamais chegariam sem a unção. Entendam o que jamais entenderiam sem a unção. Então, é preciso receber a unção. Só que para receber a unção, o que é a unção? É o poder para evangelizar, o poder para orar, o poder para realizar sinais, o poder para pedir respostas. Isso é unção. É a unção da igreja. Agora, para se receber a unção, não é uma coisa simples. Não é qualquer um que está apto a receber a unção. Por quê? Porque Deus, Ele não é um general de guerra covarde. Deus não trata os seus soldados como Davi tratou Urias. Sabe o que Davi fez com Urias? Colocou ele na frente de batalha para que ele pudesse ser morto. Deus não te manda. Deus não vai derramar um poder sobre você para que você venha se despedaçar. Você sabe que quando alguém se move na unção, há um desgaste físico, há um desgaste mental, há um desgaste emocional. Por quê? Porque há uma concentração de poder mais do que a pessoa pode suportar. Seria uma ressaca. O que é a ressaca? A ressaca é marcada por um excesso. Se você bebe demais, você tem ressaca de bebida. Se você faz exercício físico demais, o músculo estressa. É um excesso. E se você recebe muito poder para fazer muitas coisas, você não dá conta. Porque você é barro. E Ele é Deus. Agora, a unção sobre... É essa unção que Jesus falou. É a unção que desceu sobre a igreja lá no livro de Atos. A descida do Espírito Santo, cumprindo-se a promessa do Pai. Agora, há dois tipos de unção. Quando você pensar em ano de consagração, pensa: eu preciso receber dois tipos de unção. A unção sobre você, que é para você, que te norteia, que te capacita. E a unção dentro de você. Pastor, o que é a unção dentro? É o que Jesus disse ali, ó: a quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esta unção que flui do interior, ela não é destinada ao outro. Você entendeu? Se você crê em Jesus, vai fluir dentro de você um poder de Deus. E este poder de Deus não é para te levar em direção ao outro. Este poder de Deus é para te levar em direção a ti mesmo. Amém. Para que você venha mover-se na unção e não quebrar. Mover-se na unção e não partir. Mover-se na unção e não desanimar. E não ficar para trás. Você entendeu essa parte? Pastora, você tem algum exemplo bíblico de que a unção cansa alguém? Sim, você conhece. Você conhece a história, o evento que aconteceu com Elias, o profeta, lá no alto do Monte Carmelo? Quando ele desafiou os profetas de Baal e de Azera. Quando ele diz: se Baal é Deus, adore-no, mas se o Senhor é Deus... E aí desceu o fogo do céu e consumiu todos os profetas de Azera e de Baal. É o sonho de qualquer servo de Deus, sim, não, com certeza. É ou não é? Descer fogo do céu, pá! Sumiu o inimigo, acabou. Tá aqui, ó, eu tô... Mas o que acontece com Elias logo em seguida?
ele recebe uma ameaça de morte da Jezabel, lembrando que Jezabel sempre ameaçou Elias. Você conhece a história, você sabe disso. E aí o Elias, ele temendo a Jezabel, ele foge para uma caverna. Mas quando ele entra na caverna e vê que está livre da Jezabel, o que ele faz? Fala comigo assim, pede a morte. Por que ele pediu a morte? Fala comigo, cansaço. Por causa da unção. Esgotamento. Por causa da unção. Você conhece Elias? Conhece mais ou menos o perfil dele. Você acha que ele era esse cara maluco? Que não sabe se queria fugir ou morrer? Não. Nada a ver com Elias. Cansaço. Esgotamento. Por causa da unção. Você conhece a história de Sansão? Depois que ele mata os homens filisteus com aquela queixada de jumento, ele declara que ele está a ponto de morrer de sede. Você já teve a ponto de morrer de sede? Claro que não. A gente fala que está quase morrendo de sede, mas está mesmo? Não. O Sansão estava a ponto de morrer de sede. Então, ele pede ao Senhor que lhe providencie uma fonte. E imediatamente os olhos se abrem e ele se apercebe e ele dá um nome para essa fonte. E o nome que ele dá para essa fonte, traduzido, é a fonte daquele que clama. Essa fonte, ela é representativa da fonte eterna, que mais tarde fluiria dentro de todo aquele que acredita. Como que eu tenho acesso a essa fonte? Para eu ter acesso a essa fonte que Jesus disse que aconteceria, só tem um jeito. A oração é o melhor remédio que Jesus desejou. A oração Senhor, forças para ser vencedor. A oração Vaso exaltado para se consagrar. grava, faz dessa música a tua música para 2023. Se você não orar, e nós já falamos muito sobre oração, que as pessoas fazem uma complicação danada, não sei orar, mas orar não é saber. Orar, você vai colocando diante dele toda a verdade da tua alma e do teu coração, e à medida que você vai colocando diante dele, você vai se entendendo, você vai percebendo, você vai se acalmando, você vai se organizando. E aí você fica livre de ansiedade, você fica livre de estresse. Você não chega ao ponto de adoecer, mas gravemente. Não adianta. E para o ano da consagração, eu vou acrescentar. Você já sabe o que é oração, o que é súplica, o que é ação de graça. A súplica é quando você entende. Você já colocou tudo diante dele, você já viu. Aí você falou assim, bom, sozinho não dá. Sozinho eu posso fazer o que for. Qualquer um pode fazer o que for. Mas se ele não descer, se ele não me ajudar, se ele não se colocar junto comigo, eu não vou conseguir. Então há uma diminuição da arrogância e do orgulho. E há uma expansão de dependência. Uma declaração, uma verbalização de dependência. Você vê o quanto você é pequeno e o quanto que ele é grande. E na ação de graças, você vê que o quanto você não merece e o quanto ele fez por você e faz. Mas eu queria acrescentar algo sobre a oração, falando do ano da consagração. E aí Jesus Cristo ensinou como orar. E na oração do Pai Nosso, que é quando ele está ensinando os discípulos a orarem,
O que fica muito claro nesta oração é que nós não devemos nos aproximar dele com uma lista de supermercado. Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, Não. Não. Em primeiro lugar, nós precisamos nos aproximar dele por causa dele. Por causa dele. Para conhecer a vontade dele. E entendendo que nós temos a missão de trazer para a terra o reino dele. Fala assim comigo: seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu. Nós não podemos deixar de orar. Por quê? Porque se você não orar, você vai permitir que seja desviada de você unção para trazer o reino dele aqui para a terra. Porque não tem fonte. Você não sabe se mover na unção. Você não sabe se... Você não dá conta, não é? Não é nem não saber. Sem a fonte jorrando. Pastora, vamos falar um pouquinho mais dessa fonte. Como é que é essa fonte? Essa fonte é quando você encontra o poder dele, você encontra o espírito dele, trabalhando de maneira ampla no seu passado, nos seus medos, nos seus enganos, nos seus temores, dialogando com você, ajustando você, ajustando a sua alma, fortalecendo você, levando os teus olhos para ele, sempre. Quando você analisa a oração na vida de Jesus, você vai ver que não se trata de uma informação. Por exemplo, quando você lê os evangelhos, você sabe que Jesus chorou. Por quê? Porque está escrito lá. Quantas vezes ele chorou? Aí lendo, isso é uma informação. Jesus chorou. Ele teve sede. Quantas vezes ele teve sede? Uma. Mas, e oração? Marca todo o evangelho. Jesus está sempre se retirando para orar. Ele está sempre descendo do monte, ele está sempre orando. Ele ora com os seus, ele ora em secreto, ele ora no monte. Jesus Cristo está sempre orando. Então, se a oração, ela marcou o ministério de Jesus Cristo, pensa em mim e em você. Então, espera aí. Você entendeu que 2023... gente, daqui Jesus Cristo está voltando. Pode acreditar. Os seus já estão se manifestando. Não tem como esperar coisas boas. Não tem como esperar fartura, tranquilidade, paz. Pastora, e como é que vai ficar a igreja nessa época de opressão, nessa época de apertamento? É exatamente nessa época que a igreja sobe, porque a igreja sempre sobe. Há sempre um lugar alto para a igreja chegar e atingir. E é deste lugar que fluem os recursos da igreja. Mas para isso é preciso orar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Financeiramente não vai ser fácil. Pode escrever. Pastor, você está profetizando coisa ruim em pleno culto da virada? Não posso te enganar. Não posso te enganar. Preço de combustível nas alturas, inflação alta, instabilidade por tudo quanto é lado. Então, quando você ora, você escuta o apelo e a voz, você recebe uma instrução. Eu queria que você repetisse, porque você precisa gravar isso. Fala, 2023, eu vou ter que aprender com Deus a administrar bem o que eu tenho.
Você não pode se deixar guiar por propaganda, por marketing. Cuidado com promoções. Grava, não compre se não for estritamente necessário. Guarda. Fala, nossa, pastor, então, peraí, tá vindo uma... Não, tá vindo tempos difíceis, sim. Só que eu sei, a pastora diz, emprego. Sabe o que eu creio? Eu creio que do céu vem inspiração, vem ideia única, vem oportunidade única para você colocar em prática e prosperar. Eu creio nisso. Se você colar com ele, do céu virá. Você lembra que nós profetizamos no início da pandemia que apesar de toda a restrição, lockdown, que nesta igreja ninguém ia ficar mais pobre? Que nessa igreja as pessoas iam ampliar o comércio, as pessoas iam reformar, as pessoas iam construir, as pessoas iam prosperar. Os testemunhos aconteceram aqui ou não? Sim. Aconteceram. Mas por quê? Porque veio do céu. Porque veio do Espírito Santo, porque veio do Senhor. Mas se você não estiver lá junto dele, na dependência dele, se você não estiver buscando ele, administração financeira, você precisa dele para administração emocional. Senão você não se segura. Não se segura. E você precisa dele para sustentação espiritual. Senão, mesmo conhecendo e tendo experimentado e tendo conquistado tudo que você conquistou, você fica, você perde esperança. Você sabia que quando uma pessoa perde esperança, não tem mais nada para fazer por ela? Deixa eu falar mais. Você sabia que se o inimigo conseguir roubar a esperança de uma pessoa, não adianta nem ela ter fé? Para você gravar, fala assim, a esperança é irmã gêmea da fé. Sem esperança, a fé não se realiza. Porque não tem fé, não, porque você não tem pique. Porque você não consegue fazer o que tem que ser feito. Porque há um domínio de frustração, de terror, de medo, de derrota, de fracasso dentro da sua alma. Então, em 2023, você precisa escolher o que você vai fazer diante da luz. Você pode ficar chocado, apavorado. Meu Deus, aquele pastor, aquela pastora, meu Deus, meu Deus. E aí, diante da luz, muita gente chocada fica assim, como é que será que meu filho vai reagir? Como é que será que a denominação X vai... Como é que será que o pastor fulano de tal, pastor, vai se posicionar? Fala assim, diante da luz. O que o céu espera. É o seu posicionamento. Independente dos outros. Gravou isso? É o seu... Você sabe qual é o projeto de Deus para a igreja? É que a glória do Senhor venha cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Como é que você acha que isso vai acontecer? Com pessoas que se colocam diante da palavra, que se deixam tocar pela palavra. A exposição à luz traz a glória, e a glória derruba a injustiça e corta o poder e o controle do inimigo. Você é um agente principal que o Senhor espera para que você trabalhe. Pastora Cris, mas eu tenho orado. Você já leu João 5? Apocalipse 5?
quando fala da revelação do trono, a descrição daquele cenário, quando Deus se levanta para falar, e que é trazida, fala comigo, uma taça de ouro, cheio das orações. Eu queria muito que você entendesse isso. O ano de 2023, o ano da consagração, eu entendo a consagração como um alinhamento com o céu. Você alinha o seu ser, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito com Jesus Cristo. E você só vai falar o que o céu vai falar. Então, no ano de 2023, você vai precisar reaprender a falar e dominar a tua fala. Buscar um dom do Espírito. O domínio próprio é um dom do Espírito. Para que você venha conseguir refrear a tua língua. Para que você mande lá para cima um clamor e declaração de acordo com a palavra. Mesmo que você não veja nada acontecendo, o tempo de acontecer chegará. O inimigo não tem como impedir as promessas de Deus de se manifestarem na vida daqueles que são dele. Às vezes ele consegue retardar. Você lembra da construção dos muros de Jerusalém? Que Neemias conseguiu construir em 40 dias o que eles não estavam conseguindo construir há anos. Vocês lembram disso? Mas eu queria falar sobre Jacó. Jacó, ele teve um sonho, ele teve um desejo, ele teve um amor na vida dele. E esse sonho, esse desejo, esse amor da vida de Jacó se chamava Raquel. Mas naquela época, para um homem se casar com uma moça, ele tinha que ter um dote para conseguir casar com ela. Tinha que ser entregue uma quantia em dinheiro ao pai da moça. E ele era o foragido da casa do pai, fugido do próprio irmão, e ele não tinha nada. Então ele ofereceu para o sogro, né, acordaram lá, que ele trabalharia 7 anos. E por 7 anos de trabalho, ele receberia a Raquel e a sua serva Bila. Você conhece a história. Enganado pelo sogro, ele teve que trabalhar 14. E acabou ficando na terra do sogro 20. Mas quando ele sai de lá, ele sai com 2 esposas, ele sai com 11 filhos e ele sai mais rico que o sogro. Então, pastora, o que a igreja pode esperar para 2023? Tudo aquilo que é promessa de Deus para você e que o inimigo tem retardado, você não vai receber 2 vezes mais. Vai receber 3. Você entendeu? Glória a Deus. Aqui, tudo aquilo que é devido à igreja, tudo aquilo que é devido a você, tudo aquilo que está lá no céu, dentro de uma taça, tudo aquilo que foi depositado lá, em 2023, desce. Você entendeu ou não entendeu? Então, assim, como 2023 é daqui a poucos minutos, nesse relógio aqui, daqui a 40 minutos, mais ou menos. Então espera aí. Deu meia-noite, começa a prestar atenção na sua boca. E comece a não declarar palavras contrárias ao que o céu está dizendo, ao que a palavra está dizendo. Se esforce para conhecer a palavra de Deus. Posso desafiar essa igreja? Posso ou não posso? Nós vamos mover o céu de Jacaraípe com amor e oração e palavras reveladas. Vou falar de novo. Nós vamos mover o céu de Jacaraípe com orações, com clamor, com súplica, com ação de graças, com palavras reveladas. Nós não vamos falar o contrário. Nós não vamos falar o contrário. Por quê?
uma aliança. Fala assim, nós temos o vinho e o pão. Sabe o que é o vinho e o pão? Sabe o que Jesus fez na noite que foi traído? Ele estabeleceu com os discípulos e através dos discípulos com a igreja uma aliança. É o documento mais sério que já existiu, porque os termos da aliança é tudo que te pertence, pertence a Deus, e o que pertence a Deus, pertence a você. Você sabe que em 2023 você vai prestar atenção na Santa Ceia. Por quê? Porque a Santa Ceia não é um rito de memória só. Tem algumas teologias, né? A teologia católica acredita que a Santa Ceia, Jesus está presente, corpo, músculos, veias e sangue. João Calvino acreditava, escrevia que a Santa Ceia é uma memória, mas não é um rito vazio. Que na Santa Ceia todo o poder do corpo e do sangue de Jesus Cristo é liberado e transmitido à igreja, que a igreja recebe uma bênção quando participa da Santa Ceia. A nossa fé quanto à Santa Ceia calvinista. Da tradição que eu vim, a ceia é só um rito, é só uma memória. Mas ali Jesus Cristo, ele pega o pão e ele diz assim: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Aí quando você vai ver o que Isaías fala sobre o corpo de Jesus, ele diz assim, que ele não tinha aparência e nem formosura, que era desprezado de todos os homens, mas que ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas pisaduras que ele sofreu, nós somos curados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então espera aí. Nós não estamos sós. Nós temos o pão da aliança. Nós temos o sangue da redenção. Nós temos uma bênção. Algo flui das chagas de Jesus para o meu corpo físico. Algo flui das chagas do Senhor Jesus para a minha alma, para as minhas memórias. O sangue de Jesus Cristo flui para me dar a vida eterna, me preservar nela até o dia da sua volta. Então eu preciso compreender isso. Isso tem que ser uma realidade para mim. E um versículo para você decorar, está lá em Hebreus, no capítulo de número 12. Acho que é o verso 25 dele. Hebreus, é para decorar, tá? Você vai decorar do 25 ao 27, vale a pena decorar. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Porquanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus, de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Então vamos lá.
a verdade da palavra será revelada frente à igreja. Bom, o que você vai fazer com essa verdade? A palavra vai te confrontar. A palavra vai te mostrar para ti mesmo. O que você vai fazer frente a isso? Agora presta atenção. Pastor, eu posso fingir que não é comigo? E seguir na minha batida? Pode. Aí vamos lá. Se quando a palavra que foi revelada através de profetas não ficaram impunes aqueles que receberam a palavra, porque esta palavra ela não vem apenas para abalar a terra. Esta palavra ela vem para abalar o mundo espiritual, o segundo céu, aonde está Satanás, seus demônios, principados e potestades, que governam e aprisionam a alma dos seres humanos. Vou repetir essa parte, para você entender. O Senhor, em Jesus Cristo, Ele trouxe um abalo com a luz da verdade de Deus. Este abalo não é só revelando fragilidades e inconstâncias de coisas terrenas, mas também de coisas celestiais, tronos de poder, demônios, potestades. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que nenhum principado, nenhum poder oculto, nenhuma maldição pode prevalecer na tua vida. Foi te dado o poder de derrotar qualquer poder que queira te governar. É isso que está dizendo aqui. Qualquer maldição. Qualquer maldição. Qualquer magia, qualquer feitiçaria. Qualquer. Foi te dado, esta é a revelação. Jesus Cristo morreu, Ele venceu principados e potestades, Ele desnudou e despojou, expôs a sua nudez, ou seja, a sua fraqueza diante dEle. Diante de mim, diante de você, o inferno é maior. Diante de Jesus, ele é menor, ele é rendido, ele é acorrentado, ele é desnudado. Diante de Cristo em mim, operante. Diante de Cristo em você, operante. Satanás é obrigado a cair. Esta palavra que me ilumina, que me revela, que me descobre, que me move, é esta palavra que me coloca como construtor, fala comigo, de um reino inabalável. Você consegue entender isso? Você faz parte de um reino inabalável. Você recebeu os poderes de um reino inabalável. Não tem por que você ficar aprisionado, não tem por que você viver vencido, não tem por que você se ocultar da guerra, não tem por que você se ocultar da luta. Este reino inabalável, ele é o reino da verdade, ele é o reino da justiça. Verdade e justiça, que chegam a mim através da luz, e eu me movo deste poder, e eu me achego a Deus para orar e pedir: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, porque flui de Jesus Cristo, das chagas de Jesus Cristo, das feridas de Jesus Cristo, poder para libertar e transformar e curar o meu corpo, a minha alma,
construir um novo caráter. O nome disso é novo nascimento. É por isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos: não vos admire que eu diga, é-vos necessário nascer de novo. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. E aquele que não nascer da água e do Espírito, este não entrará no reino de Deus. Entendeu isso? O que é o ano da consagração? É o ano que verdadeiramente você nasce. É o ano que verdadeiramente você busca pela verdade de Deus. É o ano que, no lugar daquele desânimo, do domínio daquela dor, nasce a esperança da justiça de Deus manifesta em seu favor. E você diz assim: eu não vou mais viver uma vida sem esperança. Mas para isso, você tem que fechar uma palavra e tomar uma decisão. O inimigo não vai mais crescer. Para isso não pode ter escuridão na tua vida. Não pode ter nada. Você não pode mais fugir da verdade. Quem foge da verdade vive amedrontado. Quem foge da verdade, o medo cria raízes que se estendem e o dominam. Pastora, vem tempos difíceis. Você está com medo? Você acha que eu estou com medo? Porque eu sei que dele vem recurso. Eu sei que dele vem revelação. Eu sei que ele é um caminho. E eu sei que ele não me deixou aqui para perder. Ele não me deixou aqui para ser derrotada e fracassada. Ele não me deixou aqui para viver rendida. Ele não me deixou aqui para viver enganada. Então, o que eu preciso fazer? Me aproximar dele. E viver sempre diante dele. Sempre diante do Senhor. Fala-se comigo para a gente encerrar. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder. E na força do seu poder. Eu quero que você se lembre. Dele virá ideias. Está preparado? Amém. Está preparado ou não? Amém. Eu vou falar de novo. Dele virá ideias. Glória a Deus. Assim, mas não se soberbece, não. Não porque eu sou bom, porque eu vendo bem. Não porque eu sempre tive ideia. Não. Eu vou falar de novo. Os tempos que nós vamos enfrentar, dele virá ideias. Aleluia. Inovadoras. Caminhos que ninguém nunca imaginou. Você vai se achar diante da saída. Achando que está perdido, a saída. Estou diante da saída. Mas você saberá que é quem? Você está preparado para isso? Mas você vai ter que aprender grava isso. Você vai ter que aprender a administrar o que ele tem te dado. Ele não vai dar boa ideia para quem desperdiça, para quem não cuida, para quem não guarda, para quem não mensura, para quem não escuta ele. Eu não digo ser avarento, eu não digo... Não, eu digo receber o dom de como José. Saber exatamente o que é que você precisa. Por quê? Porque eu tenho uma fé dentro de mim e é baseada na palavra. Deus não quer que seu povo vive na miséria, sem casa e na mendicância. Deus não quer o seu povo dependente emocional. Deus não quer o seu povo rastejando espiritualmente, tateando no escuro, sem saber o que fazer da vida. Ele não quer isso para o seu povo. O Deus da Bíblia, ele é o Deus da terra. O Deus da Bíblia é o Deus de colheita. O Deus da Bíblia é o Deus de recursos inesperados. Louvado seja Deus. Pastora, mas e as circunstâncias que você falou? Vai ser sombrio, juro alto, inflação alta, essas coisas.
Aí você vai gravar também. A gente vai citar um outro profeta agora, Abacuque. Não coloque os olhos nas circunstâncias. Ainda que a terra não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem no mar, ainda que a terra trema, nele eu hei de confiar. Olha para mim, não forme imagens do caos. Não forme na tua mente imagem das dificuldades. Tenha sempre a imagem dele. Eleve os seus olhos para os altos, para os montes, de onde nos virá o socorro. E esse socorro ele vem do Senhor. Amém. E o Senhor que criou o céu. E o Senhor que criou a terra. Obrigada, Deus. O Senhor, ele é a força do seu povo. Tudo que o diabo, grava isso também, tudo que o diabo está retardando na vida dessa igreja, vai ter que chegar. Vai ter que chegar. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Nas nossas mãos. Nas nossas mãos. No ano de 2023. No ano de 2023. Fala mais uma vez, vai ter que chegar. Vai ter que chegar. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Nas mãos. Nas mãos. Da igreja. Da igreja. Vim celebrar. Vim celebrar. Em 2023. Em 2023. Esta é a minha fé. Amém. Esta é a minha fé. Se coloque de pé. Pastor, agora que eu entendi isso tudo, qual tem que ser a minha atitude? Final de Hebreus 28. Portanto, já que estamos... Lê comigo, é tão bonito. Fala assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Levante sua mão direita para o lado. Feche os teus olhos. Agradece ao céu. Vai até ele agora. Eu tenho tanto para agradecer. Faria 1 ano que eu teria sido enterrada. Assim me disse os médicos, né? E no entanto eu estou aqui dizendo que nós vamos requerer das mãos do inimigo tudo aquilo que foi prometido por ele a nós. Amém, Jesus. Eu estou aqui dizendo que nós vamos nos achegar a ele em oração. Louvado seja o nosso Deus. Que vai fluir de dentro de nós uma fonte. Sim, meu Pai. E esta fonte vai estruturar a nós mesmos. Glória a Deus. E nós poderemos receber uma unção. Aleluia. Uma unção. E nesta unção nós vamos nos mover. Nós vamos em direção ao outro. Aleluia. Fala, pastora, essa unção é para quem mesmo? Grava isso. É para você alcançar pessoas. Louvado seja Deus. Pessoas que têm nome, pessoas que têm CPF, pessoas que têm cor, pessoas que têm endereço. Pastora, e se morar na rua? É lá que ela mora, é endereço. Todos aqueles que Deus amou e que Jesus Cristo resgatou na cruz do Calvário. Amém. Aleluia! 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 Ele está aqui. Dele virão recursos. Sim, meu Deus. Dependendo de carteira assinada.
de Deus vai entrar nas instituições de ensino. Sim, ó Pai. Que a escola vai parar de ensinar padrões que a Bíblia reprova. Que as faculdades não vão ensinar conceitos que iludem, formam um bando de alucinados, competentes em áreas acadêmicas, perdidos na sua humanidade. Aleluia. Aleluia. Fala não. O Senhor criou imagem e semelhança sua. Amém. O Senhor criou imagem e semelhança sua. E esta igreja entendeu. E esta igreja, aqui você não vai ter vergonha. Você não está entendendo. Você não vai ficar constrangido. Eu queria me reportar primeiramente a jovens e adolescentes. Eu conto com vocês, porque o céu conta com vocês. Vocês não vão ter vergonha de testemunhar. Você vai jogar fora toda a literatura que é contra Deus, toda a música que é contra Deus, todo conceito que é contra Deus. Você vai fazer uma limpa nas suas redes sociais. Você está entendendo ou não está entendendo? Porque a verdade ela vai chegar até você de forma gritante. Você não precisa ser escravizado por esse vício. Vou falar de novo. Você não precisa ser escravizado por essa maldição de miséria. Você não precisa viver acorrentado por essa culpa. Você não precisa. Porque houve uma transformação. Aleluia. Derrame a tua alma diante do Senhor e fala que a tua luz ela venha brilhar em mim, porque o Senhor vai transformar a morte em vida. O Senhor vai transformar aquilo que seria morte. Vai haver uma modificação espiritual. Apresenta o teu ano de 2023 a Deus agora. Apresenta para Ele. O teu ano é você, é a tua vida, a tua história, os teus desafios. Diante dele agora, os teus sonhos. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Profetiza sobre você. Há um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Profetiza. Descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Declara com fé. Naquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
ano morreu o Rei Pelé. Esse ano morreu o Papa Emérito. Mas o Senhor, Yahvé, Ele está no seu santo templo. Deus. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Qual é o ano de 2023? O que vai acontecer no ano de 2023? É um ano marcado por desilusões, por embate, ameaças de guerra. É um ano marcado por catástrofes naturais, guerras. Mas Yahvé, o Senhor, aleluia, Ele está no seu santo templo. Santo, 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 santo. E Ele derrama a sua glória. Obrigada, E Ele Deus. derrama a sua glória. Oh, aleluia. E Ele torna manifesta a tua palavra. Oh, a terra está cheia da sua glória. Toda. Aleluia. Aleluia. Luz bendita. Oh, A luz bendita do amor de Deus. obrigada. É acendida. Seja exaltado, meu Senhor. A ti toda honra, toda glória. Dentro da sua igreja. Toda glória. Queima. De dentro dos nossos corações. Glória, glória, glória. Ele nos ama. Ele nos amou. Ele nos ama. Glória, É estabelecido dentro do templo. Você sabe quem é o templo? Não sabe? Aleluia! Uma lâmpada é acesa dentro do teu ser. Aleluia! Amém, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Nada te engana mais. O teu passado, as tuas culpas, as tuas dores, as injustiças que foram feitas contra você, as rejeições, os abandonos, o engano. Aleluia. Nada te engana. Você pode dizer, Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama do jeito que eu sou. Eu não vou mais carregar esse fardo. Eu não vou mais me esconder. Eu não vou mais negar a mim mesma. Eu vou me abrir para que Ele trabalhe em mim. Para que Ele venha esculpir em mim a sua imagem. Você pode profetizar sobre você, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim, então eu posso cantar. Aleluia. Ele tirou o luto, Ele colocou canções. Canções. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fala, Senhor, eu tenho uma aliança. Veja os recursos dele em você agora. Declare esses recursos. Aleluia. Eu como do pão e eu bebo do vinho. Foi selada a aliança numa mesa. Eu como do pão. Aleluia. Vai mandando embora agora toda desesperança, toda a confusão da tua mente, toda a impossibilidade da tua casa. Vai mandando embora. É um momento forte, é um momento decisivo. Agradeça aos céus. Eu quero te agradecer.
porque eu recebi um reino inabalável. Fala, eu recebi, habita dentro de mim um reino inabalável, chegou até mim, eu sou parte do reino inabalável, eu me movo na unção de Deus para estender este reino inabalável, mais fé a todos quantos Jesus Cristo comprou com o teu sangue. Apresenta a Deus agora a tua casa, a tua família, as pessoas da tua vida. Apresenta agora as pessoas da tua vida. Apresenta agora as pessoas. Fala, Senhor, eu quero te apresentar. Quem são as pessoas da tua vida? Agradeça, abençoe, profetize sobre elas agora, quebre toda maldição estabelecida, profetiza que o reino inabalável, poder do reino inabalável vai alcançar esta pessoa e a alma dela vai viver, o espírito dela vai ressuscitar e ela servirá ao Eterno e o adorará. Senhor, eu e a minha casa, nós vamos orar na igreja, nós vamos orar em casa, nós vamos orar a todo tempo. Mas, Senhor, eu preciso aprender a orar dentro do meu quarto, eu preciso aprender a orar sozinho, eu preciso falar, Senhor, sobre os meus embolamentos contigo, sobre os meus cansaços. Eu preciso aprender a despir a minha alma em oração diante do Senhor. Fala, Senhor, a luz da verdade. Fala, eu quero a verdade. Me fortaleça para que eu receba a verdade, para que eu seja forjado e talhado na verdade. Fala, Senhor, toda raiz de maldição, abala. Pede um abalo sobre as maldições que estão prendendo você. Pede um abalo sobre maldições. Eu quero ver qual é o diabo, qual é o demônio que vai te resistir. Eu digo para você que não vai. Não porque não quer, porque não pode. Ele mesmo confessa e declara: nada posso contra a verdade. Profetiza sobre você: eu não fui gerado para ser dominado e amarrado por maldições, por enganos. Para, Senhor, flui das chagas do Senhor Jesus unção e cura minha memória, que eu consiga me ver, que eu consiga render o meu ser diante da tua presença, que eu consiga ter autonomia, exercitar o livre-arbítrio que o Senhor me deu para te servir, para te adorar. Para essas taças vão ser cheias e vão transbordar. Eu profetizo isso. As taças que estão lá no céu, elas vão ser cheias de oração e de adoração. Você entendeu essa parte? As taças que estão lá no céu, elas serão cheias. Essa igreja é uma igreja que vai adorar. Essa igreja é uma igreja que vai orar. Essa igreja é uma igreja que vai declarar essa em ação de graça, que vai se render em súplica diante do Eterno. Apresente ao Senhor agora o bairro de Jacareí, o município da Serra, o estado do Espírito Santo, o Brasil,
escola, eu vou para o sinal, eu vou para o asilo, eu vou para o presídio, eu vou para os hospitais. Aleluia! Mas a verdade da tua palavra, para o Senhor, uma fonte, para o Senhor, se revela a mim de forma que eu me derrame. Fala com Ele. Está acabando, eu vou ter que encerrar a oração. Para Jesus, se Tu és real, se Tu és a palavra viva e verdadeira, se Tu és a luz que ilumina todo homem que nasce sobre a face da terra, como João escreveu a teu respeito, se revela a mim com uma intensidade tal, fala com Ele, que eu venha te adorar. Senhor, vivifica o meu espírito para contemplar a tua face e te adorar em espírito e em verdade. Fala, Jesus, se revele para que eu possa te adorar. Porque essas taças, para de orar não. Adora, ora ininterruptamente. Ora, adora. As taças estão se enchendo. O Senhor vai derramar elas. O inimigo vai ter que soltar. Vai ter restituição. 3. Grave esse número. 3. Oh, aleluia! 3
fé, a paz. Feliz Ano Novo! Amém.